Beatriz Cavalcante acordou antes do sol naquela terça-feira de março e, pela primeira vez em 2 anos, não ficou deitada esperando o alarme do marido tocar primeiro. Ela simplesmente levantou. Ela escolheu. Todos os dias durante 2 anos, ela escolheu. Rafael não escolheu junto. Mariana estava ao telefone. Quando viu Rafael, ela encerrou a ligação com uma brevidade que deixou claro que a pessoa do outro lado ficou sem entender o que havia acontecido. Então, ela pousou o telefone com cuidado, como se a calma dos gestos pudesse estabelecer o tom da conversa que estava para acontecer. Rafael, ela disse, não precisava vir pessoalmente, podíamos ter resolvido por e-mail. Não podia, ele disse, e foi até a cadeira na frente da mesa dela, mas não sentou. Ficou de pé, com as mãos no bolso, olhando para ela com uma expressão que ela havia visto poucas vezes na vida. Rafael Monteiro, sem nenhuma parede entre o que pensava e o que mostrava. Vou precisar da sua renúncia formal à gestão provisória até amanhã ao meio-dia, ele disse. Mariana sustentou o olhar. Isso vai ter de passar pelo conselho, Rafael. Não é uma decisão unilateral sua. Já passou. Ele disse, conversei com os 3 membros do conselho ontem à noite. O artigo 7º é claro. A condição que justificava a gestão provisória não existe mais. Sua condição era um casamento que você mesmo deixou destruir. Rafael ficou quieto por um momento. Então disse, você forneceu a mim informações incompletas de forma deliberada para me fazer acreditar que Beatriz havia entrado no casamento de má fé. Você era testemunha do acordo e sabia que a Beatriz não tinha conhecimento nenhum da existência dele. Você escolheu o que me contar e o que omitir com o objetivo específico de manter meu casamento disfuncional o suficiente para que sua posição aqui não fosse questionada. Tenho documentado isso. Os e-mails internos que você trocou com o intermediário em novembro de 2021 estão com o jurídico desde ontem. A compostura de Mariana não quebrou de uma vez. Quebrou por partes, como vidro com uma rachadura que se expande devagar antes de desaparecer. Ela se levantou. Você não vai conseguir provar intenção, ela disse. É tudo circunstancial. Talvez não seja suficiente para uma ação criminal, ele disse, mas é suficiente para o conselho. E é suficiente para que eu saiba exatamente o que você fez. Ela contornou a mesa. Escuta, Rafael, ela disse. E agora, a voz havia mudado completamente. O sorriso havia desaparecido. Restava alguma coisa mais honesta e mais dura. Eu cresci nessa família. Passei anos aqui construindo alguma coisa quando você estava ocupado demais, sendo o herdeiro bonito que todo mundo elogiava. Essa posição foi a primeira coisa que foi minha de verdade. Você entende isso? Entendo, ele disse, e havia algo genuíno nisso. Não compaixão exatamente, mas reconhecimento. Isso não muda o que você fez. Ela ficou parada. Depois foi até a janela, olhou para a cidade por um momento e então disse, vou assinar a renúncia. Rafael não disse nada, mas saiba, ela continuou, sem virar, que o que vai te custar mais caro não é o que eu fiz, é o que você fez com ela durante 2 anos por acreditar em mim sem perguntar para ela. Rafael saiu sem responder, porque não havia resposta para o que era verdadeiro. Tinha o endereço porque havia mandado um assistente levantar quando foi ao estúdio semanas antes, um gesto que na época havia racionalizado como necessidade prática e que agora entendia como o começo de alguma coisa que não sabia nomear direito. Estacionou o carro numa rua com ladeira, subiu a pé até o número que havia anotado e ficou na frente do sobrado antigo com as janelas verdes por um momento, respirando o ar de Vila Madalena que cheirava a terra molhada e café. Não era que ele fosse cruel. Crueldade teria sido mais fácil de identificar, mais fácil de nomear, mais fácil de usar como razão para ir embora. Rafael Monteiro era frio. Era educado com a frieza de quem aprendeu que educação é uma armadura eficiente. Ele nunca levantou a voz para Beatriz. Nunca a humilhou na frente de outras pessoas. Simplesmente olhava para ela, às vezes com uma espécie de distância calculada, como se ela fosse um detalhe num contrato que ele havia assinado sem ler com cuidado,
Tocou a campainha do apartamento do segundo andar. Houve um silêncio. Depois o interfone fez um clique e a voz de Beatriz veio um pouco mais cautelosa do que o normal. Quem é? Sou eu, Rafael disse. Outra pausa, mais longa. Rafael, eu sei que você tem coisas para dizer. A voz dela veio. Eu ouvi o suficiente no domingo para entender o que aconteceu. E eu preciso de tempo para processar tudo isso antes de ter essa conversa. Ele apoiou a mão no interfone, como se o gesto físico pudesse transmitir algo que as palavras não conseguiam. Beatriz, ele disse. Não hoje, ela disse. A voz era firme, mas não era raiva. Era o tipo de firmeza que uma pessoa desenvolve depois de aprender, na prática, que ela sobrevive sem precisar se apressar para acomodar os outros. O interfone clicou de volta ao silêncio. Rafael ficou parado na calçada por alguns minutos, olhando para a janela verde do segundo andar, atrás da qual ele podia ver uma luminária acesa e a sombra de uma planta. Depois voltou para o carro. Não havia nada a fazer que não fosse esperar. Para um homem que havia passado a vida inteira resolvendo problemas com ação e recurso, esperar era a coisa mais difícil que existia. Mas ele havia perdido o direito de estabelecer o ritmo dessa conversa quando passou 2 anos sem ter ela. Então esperou. Foram 4 dias. 4 dias em que ele foi trabalhar, dormiu no apartamento enorme que cheirava a ausência e não mandou mensagem nem ligou, porque havia entendido que pressionar era exatamente o oposto do que ela estava pedindo. Na 4ª noite, quase meia-noite, o telefone vibrou com uma mensagem de um número que ele havia visto poucas vezes. Estou na porta do seu prédio. Pode subir, ele disse. Ela apareceu na porta do apartamento com um casaco de lã azul escuro que ele não havia visto antes, que era claro, porque havia comprado depois de ir embora, assim como o apartamento em Vila Madalena e a samambaia na varanda e os 3 novos projetos no estúdio eram todos depois. Era isso que ela havia levado quando saiu, a capacidade de construir um depois sem ele. Rafael recuou para deixar ela entrar. Ela entrou e ficou parada no meio da sala, olhando ao redor do apartamento com uma expressão que ele não conseguia ler completamente. Está igual, ela disse. Não mandei mudar nada, ele disse. Ela virou para ele. Os olhos dela eram castanhos escuros e naquele momento estavam muito atentos, com aquela qualidade que Rafael havia notado desde o começo e depois havia parado de permitir que o afetasse, a qualidade de alguém que vê mais do que deixa aparecer. Eu não vim porque perdoei, ela disse. Vim porque acho que tinha uma conversa que a gente nunca teve, e agora eu tenho as informações todas, e parece errado não tê-la. Tudo bem, ele disse. Você sabia de alguma coisa desde o começo, ela disse. Não de tudo, mas de alguma coisa. E em vez de me perguntar o que eu sabia, você usou o silêncio como punição. Sim, ele disse. Por 2 anos. Sim. Ela cruzou os braços, não de defesa, mas de quem está pensando enquanto fala. E eu, ela disse, em vez de insistir e perguntar o que estava errado, eu fui recuando cada vez que você recuava, até não ter mais onde ir, e fui embora sem te dizer por quê. Também é verdade, ele disse. Então os 2 fizeram algo errado, ela disse. Sim, mas o que eu fiz foi mais errado. Ela olhou para ele por um momento. Depois caminhou até o balcão da cozinha, o mesmo balcão onde havia deixado o anel e a chave semanas atrás, e ficou ali parada com as mãos abertas sobre o granito frio. Rafael ficou onde estava. Eu reconstruí muita coisa nessas semanas, ela disse para o balcão. O estúdio está crescendo. O apartamento em Vila Madalena tem um piso que range em 3 lugares e eu já sei de cor onde são. Estou dormindo bem. Você precisa saber disso antes de eu dizer qualquer outra coisa, porque eu não vim aqui precisando de nada que você tenha. Eu sei disso, ele disse. Ela virou para ele. Então por que você foi até lá? E agora estava tentando descobrir o que exatamente tinha concordado. Porque eu precisava que você soubesse que eu entendi o que fiz. Não para desfazer, que não dá, mas para você saber que eu entendi. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, está entendendo agora porque os documentos provaram que eu não sabia do acordo.
Se eu soubesse, você continuaria me tratando do mesmo jeito? A pergunta era justa, e Rafael sabia que não havia resposta fácil para ela. Ele cruzou a sala devagar, até ficar a 2 metros dela, e disse: "Não sei o que eu teria feito se você soubesse, mas sei que errei em não te perguntar, em não te dar a oportunidade de me contar a sua versão antes de decidir a minha." Ela olhou para ele por um tempo que era longo o suficiente para ser desconfortável. E Rafael não desviou o olhar, porque havia chegado num ponto em que desviar seria o mesmo que recuar de novo, e ele havia prometido a si mesmo que não ia mais recuar nessa direção. Então Beatriz fez uma coisa que ele não esperava. Ela foi até a janela, aquela janela enorme com vista para os jardins, que havia sido o primeiro detalhe que chamou a atenção dela quando entrou no apartamento pela primeira vez e ficou olhando para a cidade. "Quando eu entrei aqui pela primeira vez," ela disse, olhando para fora, "eu pensei que ia ser feliz aqui. Achei que a gente ia construir alguma coisa real dentro dessas paredes." Rafael foi até ela. Ficou ao lado dela, também olhando para a cidade, e não disse nada, porque às vezes dizer nada é mais honesto do que qualquer palavra que se possa escolher. Depois de um momento ela disse: "Eu não sei se consigo voltar para o que era. Não porque não queira, mas porque o que era não era suficiente. Eu não quero o que era." Ele disse. Ela virou levemente a cabeça para ele. "O que você quer então?" "Quero o que a gente nunca chegou a ser," ele disse. Com toda a informação na mesa, sem silêncio como defesa, sem distância como punição. Começar do lugar onde deveríamos ter começado. Ela ficou olhando para ele. "Rafael," ela disse por fim, "se eu der essa chance, na primeira vez que você usar o silêncio como arma, eu vou embora de novo. E dessa vez não vou ter dúvida nenhuma." "Eu sei," ele disse. "E eu não vou pedir satisfação," ela disse, com uma pontada de algo que não era bem humor, mas era próximo. "Vou simplesmente sair." "Eu sei," ele repetiu, "por isso não vou te dar motivo." Ela ficou olhando para ele por mais um momento, com aquela atenção que ele havia aprendido a reconhecer como o modo dela de avaliar se algo era verdadeiro. Então ela voltou a olhar para a cidade. "Tá bem," ela disse por fim, "mas a gente começa do início. Sem anel, sem apartamento dividido, sem assumir nada. Começa como 2 pessoas que decidiram tentar de verdade." "Como você quiser," ele disse. Ela assentiu levemente. Depois disse, sem virar para ele: "Tem café aí?" "Tem," ele disse. "Faz um," ela disse. E Rafael foi até a cozinha, acendeu a luz embaixo dos armários, aquela que ficava sempre acesa, e fez café enquanto Beatriz ficava na janela olhando para São Paulo, que nunca parava, nem de madrugada, nem nos dias de semana, nem quando a gente estava, finalmente, começando a entender o que havia errado e escolhendo, com olhos abertos, tentar de novo. 2 semanas depois, Beatriz recebeu a visita da Alzira no estúdio pela segunda vez. A vovó Monteiro entrou, olhou ao redor com a mesma atenção de sempre, aceitou o café de Fernanda e sentou na mesma cadeira de antes, como se nunca tivesse saído. "Mariana assinou a renúncia," Alzira disse. "E o seu pai me ligou. Disse que quer conversar com você quando você estiver pronta." Beatriz pousou a xícara. "Vou estar pronta um dia," ela disse. "Só não sei quando." Beatriz tentou perguntar uma única vez, num domingo à noite, quando eles estavam sentados no mesmo sofá sem se tocar, e ela reuniu coragem o suficiente para virar para ele e dizer: "Rafael, o que está acontecendo com a gente?" Ele olhou para ela com aqueles olhos escuros que não entregavam nada e respondeu: "Nada está acontecendo, Beatriz. Estou só cansado." E foi para o quarto. Ela não perguntou mais. Alzira assentiu, como se essa fosse a resposta certa. Depois olhou ao redor do estúdio mais uma vez e disse: "Esse lugar ficou bonito. Você tem um talento de verdade, menina." "Obrigada, dona Alzira," Beatriz disse. A velhinha tomou o café, conversou por mais 20 minutos sobre um projeto de reforma que estava pensando em fazer na casa do Morumbi. Pediu o cartão do estúdio e foi embora, com a mesma eficiência com que havia chegado. Beatriz ficou olhando para a porta fechada por um momento. Depois voltou para a prancheta, para as amostras de tecido,
para os 3 projetos que precisavam de atenção, para a vida que havia construído com as próprias mãos, no único momento em que havia parado de esperar que alguém construísse por ela. Lá fora, a figueira da calçada balançava com a brisa de tarde. O piso rangia em 3 pontos que ela conhecia de cor. E em algum lugar do outro lado da cidade, um homem estava aprendendo a forma de silêncio mais difícil para ele. O silêncio de quem está quieto porque está presente, não porque está se afastando. Era diferente. Beatriz sabia a diferença agora, e dessa vez ela não ia precisar sair para descobrir. Naquela terça de março, Beatriz terminou o café frio de um gole só, foi até o quarto, pegou as 2 malas que havia arrumado na noite anterior, enquanto Rafael estava numa jantar de negócios, e carregou elas até a porta. Depois voltou à cozinha. Tirou o anel do dedo, um solitário de 2 quilates, que havia custado mais do que o carro do seu pai, e colocou no balcão de granito com um clique pequeno que ecoou mais do que deveria num apartamento assim. Ao lado do anel, pousou a chave. Só a chave. Não deixou carta, não deixou nota, não deixou explicação. Ela tinha esperado 2 anos por uma explicação que nunca veio. Era justo que ele ficasse com a mesma sensação. As malas pesavam. O elevador demorou. O porteiro do prédio, um homem de uns 50 anos chamado Seu Reinaldo, abriu a porta giratória quando a viu vindo com as bagagens e não disse nada. Apenas fez aquele gesto discreto com a cabeça, do tipo que significa que a pessoa viu mais coisas neste prédio do que vai contar para qualquer um. Beatriz atravessou a calçada de Jardins às 6h20 da manhã, colocou as malas no banco de trás do carro que ela havia comprado com o dinheiro do próprio estúdio e foi embora. São Paulo estava acordando ao redor dela. Ônibus, ambulantes, abrindo barracas, os primeiros corredores nos parques, a cidade toda se mexendo com aquela indiferença produtiva que a fazia funcionar independentemente do que acontecia na vida privada de qualquer um de seus 12 milhões de habitantes. Beatriz ligou o rádio. Uma música que ela não conhecia estava tocando. Ela ouviu até o final sem processar uma palavra, mas gostou do ritmo. Foi até a cozinha, preparou um café que não bebeu e ficou ali parada diante da janela enorme do apartamento no 18º andar, olhando São Paulo ainda escura lá embaixo, com aquela rede de luzes que nunca se apagava completamente, nem de madrugada, nem nos dias de semana, nem quando a gente estava por dentro quebrando aos pedaços. A cidade não parava para ninguém. Beatriz havia aprendido isso cedo, só que demorou 2 anos para aplicar a lição à própria vida. Foi a primeira vez em 2 anos que ela ouviu uma música no carro sem pensar no que Rafael preferia. Rafael Monteiro chegou ao apartamento às 22h daquela noite, direto de uma reunião no escritório de advocacia que cuidava dos contratos da Monteiro Incorporações. Ele soltou os botões do colarinho ainda no elevador, com a cabeça já nos números da reunião, no prazo que tinha sido apertado, na ligação que precisava fazer para o escritório em Campinas na manhã seguinte. Entrou no apartamento no escuro, foi até a cozinha para pegar água, e a luz embaixo dos armários, aquela que ficava acesa sempre, estava apagada. Beatriz sempre deixava essa luz acesa. Era um detalhe pequeníssimo, do tipo que a pessoa só percebe quando some. Rafael estendeu a mão para o interruptor e acendeu a luz maior, e o balcão de granito, claro, apareceu diante dele, vazio e limpo, exceto por 2 coisas: uma chave, um anel. Ele ficou parado por um tempo que não soube medir. Depois foi até o quarto. As gavetas dela, que sempre tinham aquela tendência de ficar meio abertas porque ela colocava muita coisa dentro, estavam fechadas. Ele abriu uma, vazia. Abriu o closet do lado dela, vazio, exceto por 3 cabides que ela havia deixado para trás, espaçados, criando um vazio que parecia maior do que o espaço real que ocupavam. Rafael sentou na borda da cama. Ficou sentado por um longo tempo, no escuro do quarto com a luz da cidade entrando pela janela, e tentou identificar o que estava sentindo. Havia raiva, isso ele reconheceu. Havia também uma coisa mais difícil de nomear:
uma espécie de peso no centro do peito que ele não estava acostumado a carregar, porque nos últimos 2 anos havia se especializado em não sentir muita coisa na direção de Beatriz Cavalcante. Ele havia acreditado que ela era como o anel que deixou para trás, bonita, cara, selecionada com cuidado para preencher um espaço, mas no fim, apenas parte de um acordo que nenhum dos dois havia escolhido de verdade. Pelo menos era o que Mariana sempre dizia. E Mariana era a única pessoa que Rafael havia confiado com a verdade sobre o começo daquele casamento. Mas Beatriz havia ido embora sem pedir satisfação. E essa parte específica, Rafael não havia calculado. Ele pegou o telefone. Ficou olhando para a tela por quase 1 minuto. Depois colocou na mesa de cabeceira sem ligar para ninguém, deitou com a roupa que estava e ficou olhando para o teto até às 3 da manhã, quando finalmente dormiu. 3 semanas depois, ele ainda estava dormindo do lado direito da cama. O lado esquerdo permanecia vazio, arrumado, como se Beatriz tivesse apenas saído para uma viagem curta. Rafael havia mandado uma mensagem depois de 2 dias, uma única mensagem que dizia apenas: "Precisamos conversar." Beatriz havia respondido: "Quando você tiver algo a dizer." Depois, silêncio dos dois lados. Num dia de terça, numa tarde em que a chuva batia diagonal nas janelas do escritório, a prima de Rafael, Mariana Monteiro, entrou na sua sala sem bater e colocou uma pasta sobre a mesa. Ela tinha 32 anos, cabelo castanho escuro sempre bem escovado, e aquele jeito de entrar em ambientes como quem está convencida de que o espaço já lhe pertence. Mariana havia crescido na casa dos tios depois que os pais morreram, e esse detalhe lhe havia dado uma posição na família que ela cultivava com cuidado. O apartamento era lindo. Qualquer pessoa que entrasse ali pela primeira vez pararia na soleira para olhar, porque era desse tipo de lugar que fazia as pessoas ficarem quietas por um momento, simplesmente olhando. Piso de mármore branco com veios dourados, teto alto de quase 4 metros, janelas do chão ao teto com vista para o bairro dos Jardins. Rafael Monteiro havia comprado esse apartamento 3 meses antes do casamento, como quem compra uma peça para completar uma coleção. Era isso que ela foi fazer ali, também, com você, com aquela pasta. "Rafael", ela disse com a voz calma de sempre, "o escritório jurídico já preparou os papéis. Só precisa de uma assinatura dela. Quanto antes você resolver isso, melhor para todo mundo." Rafael olhou para ela por um momento. Depois olhou para a chuva lá fora. "Mariana", ele disse, sem levantar a voz, "eu não pedi para você mover nada", mas ela havia movido. E Rafael, naquele momento, estava cansado demais para entender por que isso o incomodava mais do que deveria. Beatriz havia passado 2 anos vivendo em Jardins, onde as calçadas eram largas e bem cuidadas, onde os cachorros dos vizinhos tinham raça e nome composto, onde os cafés cobravam R$ 18 num cappuccino sem pestanejar. Vila Madalena era diferente. As ruas subiam e desciam em ladeiras que faziam os joelhos doer. Os muros eram cobertos de grafite que ninguém mandava apagar. E o bar na esquina tocava pagode às quartas-feiras com uma fidelidade que dispensava agenda. Beatriz havia alugado o apartamento 2 meses antes de ir embora. Era no 2º andar de um sobrado antigo, com janelas de madeira pintadas de verde, piso de taco que rangia em 3 pontos específicos que ela já havia memorizado, e uma varanda pequena onde cabia exatamente uma cadeira, um vaso de samambaia e um copo de vinho tinto. Era o apartamento mais honesto que ela havia morado na vida. Cada imperfeição era visível, sem mármore nenhum para esconder o que estava embaixo. O estúdio de design de interiores que ela mantinha ficava a 10 minutos a pé, numa rua paralela com uma figueira enorme na calçada que soltava sombra sobre a porta de entrada. Beatriz havia começado o estúdio 18 meses antes, com um capital pequeno que era todo seu, construído ao longo de anos antes do casamento. Durante o tempo em que foi casada com Rafael, o estúdio havia crescido devagar, porque ela não tinha coragem de investir mais num projeto que seu marido nunca havia perguntado o nome.
Agora, sem mais nada dividindo sua atenção, ela havia pegado 3 projetos novos no último mês e estava dormindo 6 horas por noite com uma satisfação que não sentia desde antes do casamento. Não era que tivesse sido fácil. Tinha dias que ela acordava com aquele peso no peito da pessoa que tomou uma decisão irreversível e ainda está processando as consequências. Tinha noites que ela ficava na varanda até meia-noite, com a samambaia como única companhia, revisando a conta dos 2 anos, como se fosse possível encontrar um momento diferente, uma versão em que ela tivesse perguntado de outro jeito, ou ele tivesse respondido de outro jeito, e tudo tivesse ido diferente. Mas de manhã ela se levantava, rangeava os 3 pontos do piso até o banheiro, fazia café com aquela cafeteira velha que havia trazido do apartamento de solteira e ia trabalhar. E isso, ela descobrira, era mais do que conseguia fazer nos últimos 6 meses de casamento. Foi numa quinta-feira que Rafael apareceu no estúdio. Beatriz estava com a prancheta na mão e amostras de tecido espalhadas sobre a mesa grande quando ouviu a campainha. Sua assistente, Fernanda, uma menina de 24 anos, com brincos enormes e eficiência surpreendente, veio até ela com uma expressão que dizia claramente que havia algo incomum lá na frente. "Tem um homem aqui", Fernanda disse. "Disse que é seu marido." Beatriz pousou a prancheta. Corrigiu: "Ex-marido." "Tecnicamente ainda não", Fernanda disse, com a delicadeza de quem sabe que está dizendo algo incômodo, mas que é necessário. Beatriz foi até a recepção. Beatriz tinha entrado nele pela primeira vez no dia em que se mudaram juntos, com uma mala e a ilusão de que luxo era o mesmo que amor. Rafael estava parado perto da porta, com um terno cinza que ela reconheceu porque havia estado presente quando ele comprou. E aquela postura de sempre, ombros levemente para trás, queixo paralelo ao chão, o tipo de postura que a mãe dele havia passado anos treinando para que ele parecesse sempre maior do que qualquer sala em que entrasse. Ele olhou para ela quando entrou e Beatriz notou, com uma pontada que não estava esperando, que ele parecia ter dormido mal nas últimas semanas. "Beatriz", ele disse. "Rafael", ela respondeu, com o mesmo tom neutro. "Pode sentar." "Não vou demorar", ele disse. "Preciso resolver algumas questões práticas. A advogada precisa de alguns documentos seus para dar andamento ao processo." Ela cruzou os braços. "Então mande a lista por e-mail." Rafael franziu levemente as sobrancelhas. "Vim pessoalmente porque achei que era o mínimo." "O mínimo", Beatriz repetiu. E havia algo na forma como ela disse isso, suave demais para ser descuido, que fez Rafael piscar. Ela continuou. "Manda o e-mail, Rafael. Eu respondo quando puder." Ele ficou olhando para ela por um momento que durou 1 segundo a mais do que o necessário para uma conversa estritamente prática. Depois olhou ao redor do estúdio com aquela expressão que Beatriz havia aprendido a identificar como surpresa contida. Ele nunca havia visitado o estúdio. 2 anos de casados, e ele nunca havia entrado no lugar onde ela passava 8 horas por dia construindo algo que era inteiramente dela. "Está indo bem", ele disse. O estúdio não era uma pergunta. Era uma constatação que soava quase como uma acusação, como se ela não tivesse o direito de estar indo bem com tanta rapidez. Beatriz reconheceu o tom porque havia levado 6 meses para aprender a identificá-lo. Era o tom de alguém que esperava encontrar uma pessoa em pedaços e chegou tarde demais. "Está", ela disse. "Obrigada por perguntar." Ele foi embora 10 minutos depois, sem ter resolvido nada, com o mesmo ar de quem chega numa reunião já encerrada e não consegue admitir que perdeu o horário. Foi 2 dias depois que Mariana Monteiro apareceu. Beatriz estava sozinha no estúdio, já perto do fim do expediente, quando a prima de Rafael entrou com um sorriso que chegava até os dentes, mas não conseguia chegar até os olhos. Mariana Monteiro tinha aquele tipo de beleza que funcionava melhor à distância, cuidada com precisão, sem nenhuma imperfeição visível, o tipo que fazia a pessoa parecer sempre ligeiramente editada. "Beatriz, que prazer", Mariana disse, como se fossem velhas amigas se reencontrando num evento social.
Vim conversar com você pessoalmente porque acho que você merece isso. Beatriz não ofereceu assento. Mariana sentou de qualquer jeito. O que você quer, Mariana? Beatriz disse, sem preâmbulo. Mariana abriu a bolsa e tirou um envelope branco grande, colocou sobre a mesa. Quero facilitar a sua vida. E a do Rafael também, porque no fundo acho que vocês dois merecem seguir em frente. Dentro desse envelope tem uma proposta de acordo, uma indenização bem generosa por todo o período do casamento e os papéis para a dissolução rápida. Assina hoje e amanhã, isso já está encaminhado. Beatriz não tocou no envelope, só perguntou: quanto? Mariana disse um número. Era um número grande. Do tipo que resolvia problemas práticos, que comprava tempo, que permitia que o estúdio crescesse mais rápido, que tornava o rangio do piso de taco um problema temporário em vez de permanente. Beatriz reconheceu tudo isso em menos de 5 segundos. 2 anos depois, ela sabia que não era. E em menos de 10 segundos, reconheceu outra coisa. Mariana Monteiro não havia vindo por bondade. Pessoas que vêm por bondade não trazem envelopes preparados por advogados com números específicos. Pessoas que vêm por bondade ligam antes. Mariana havia aparecido sem avisar, com tudo pronto, como quem chega para fechar um negócio que precisa ser fechado antes que a outra parte perceba que tem mais poder do que imagina. Vou pensar. Beatriz disse. Mariana continuou sorrindo, mas Beatriz notou que os dedos dela apertaram levemente a alça da bolsa. Claro, ela disse, mas quanto antes você decidir, melhor para todo mundo. Ela se levantou, pegou o envelope de volta, mas na pressa, uma folha escorregou da abertura e caiu no chão entre as duas. Mariana a pegou de volta com uma velocidade um pouco rápida demais, mas não antes de Beatriz ter lido o cabeçalho, 4 palavras impressas em fonte pequena na parte de cima da folha. Acordo Cláudio Monteiro. Dezembro de 2021. Beatriz não disse nada. Viu Mariana guardar a folha e ir embora. Ficou parada no meio do estúdio depois que a porta fechou, com o coração batendo um pouco mais forte que o normal, tentando entender por que o nome do pai dela estava num documento dentro da bolsa de Mariana Monteiro. Dezembro de 2021 era o mês antes do noivado. Ela não disse isso em voz alta para ninguém. Não ligou para nenhuma amiga, não enviou mensagem para ninguém. Guardou aquela informação no lugar mais fundo e quieto que tinha dentro de si, do jeito que sempre fazia com as coisas que a assustavam demais para processar de uma vez. Mas dessa vez, ao contrário de todas as outras vezes, ela também anotou o que havia visto num caderninho pequeno que estava na gaveta da mesa. Não ia descansar até entender o que aquilo significava. Cláudio Cavalcante morava num sobrado em Perdizes, o mesmo sobrado onde Beatriz havia crescido, com o mesmo jacarandá na frente que sempre soltava flores roxas em agosto, com a mesma grade de ferro pintada de preto que seu pai repintava todo ano, como se isso fosse uma obrigação moral. Era uma casa honesta, de classe média sólida, o tipo de casa que representava décadas de trabalho acumulado. Beatriz amava aquela casa e amava o pai, apesar de tudo, com aquele amor complicado que a gente tem por alguém que conhece muito bem e que ainda assim continua sendo um mistério em certas regiões. Seu Cláudio estava no quintal quando ela chegou, regando as plantas com a mangueira, de chinelo e bermuda, o cabelo branco mais despenteado do que de costume. Ele a viu vindo pelo corredor lateral e sorriu. Mas o sorriso durou menos do que o normal quando ele percebeu a expressão dela. Que bom te ver. Entra, deixa eu terminar aqui. Pai, Beatriz disse, sem entrar, ficando parada na porta do quintal. Preciso te perguntar uma coisa. O tom da voz dela foi suficiente. Seu Cláudio fechou a torneira devagar, enrolou a mangueira num gesto que levou tempo demais, e então a olhou. Há quanto tempo você pratica esse olhar? Beatriz pensou. O olhar de quem está comprando tempo. Me conta. Ele disse por fim. Acordo Cláudio Monteiro. Dezembro de 2021. O que é isso, pai?
O silêncio que se seguiu foi do tipo que confirma antes mesmo de qualquer palavra. Seu Cláudio ficou parado com a mangueira enrolada no braço e Beatriz viu o exato momento em que ele considerou negar, calculou as chances e desistiu. Onde você viu isso? Ele perguntou. Não importa onde eu vi. Beatriz foi direta. O que é esse acordo? Seu Cláudio soltou um suspiro longo, foi até a cadeira de plástico perto da mesa do quintal e sentou como alguém que está colocando no chão um peso que carregou longe demais. Beatriz ficou em pé, porque sabia que se sentasse ia amolecer. E agora não era a hora de amolecer. Ela conheceu Rafael numa tarde de outubro, numa exposição de arte no Instituto Tomi Otaki. Ele estava de terno escuro, com uma taça de vinho branco na mão, e olhava para uma pintura abstrata com uma expressão que Beatriz, na época, achou profunda. Mais tarde, ela entenderia que aquela era simplesmente a expressão padrão de Rafael Monteiro diante de qualquer coisa que ele não conseguia controlar. Eles conversaram por 40 minutos. Ele ligou 2 dias depois. 6 meses depois, ele começou. Aquilo foi uma situação muito complicada. Eu estava com uma dívida séria. O negócio havia afundado depois que o sócio sumiu com a parte dele. Você sabe disso. E eu não tinha como sair daquilo sozinho sem perder a casa, sem perder tudo que eu tinha juntado. Beatriz ouviu sem falar. A família Monteiro se aproximou. Tinha alguém intermediando. Não foi diretamente o pai do Rafael. Foi por um intermediário do grupo deles. E eles disseram que podiam resolver a minha dívida, em troca de uma apresentação. Só uma apresentação. Uma apresentação, Beatriz repetiu. De você, ele disse, e agora não conseguia mais olhar para ela. Queriam te apresentar ao Rafael. Achavam que você era o tipo de pessoa certa para ele. E eu aceitei ajuda. Beatriz ficou quieta por um momento. Depois disse, você recebeu dinheiro para me apresentar ao homem com quem eu ia me casar. Seu Cláudio cerrou a mandíbula. Não foi bem assim. Foi exatamente assim, pai. Não foi uma venda, B. Eu nunca assinaria nada que te prejudicasse. Você tinha liberdade de escolha. Você escolheu gostar dele. Ninguém te forçou. Beatriz sentiu alguma coisa se rearranjar dentro dela. Uma peça que estava torta, há 2 anos encaixando no lugar, com um clique que doeu. Rafael havia sido frio com ela desde quase o início. Havia aquela distância que ela nunca conseguiu nomear. Aquele olhar, às vezes, que parecia avaliá-la de um ângulo que ela não entendia. E, de repente, fez sentido. Ele sabia de alguma coisa. Não necessariamente de tudo, mas sabia de alguma parte. Pai, ela disse com uma voz que estava ficando mais quieta à medida que ficava mais séria. O Rafael sabia desse acordo. Cláudio demorou para responder. Não sei o quanto ele sabia. Não conversei com ele diretamente nunca, só com o intermediário. E quem era o intermediário? Ela viu o pai hesitar de novo. Quem era o intermediário, pai? Ela repetiu. Uma moça da família deles, ele disse por fim. Uma prima, acho, chamada Mariana. Naquela mesma semana, do outro lado da cidade, Rafael Monteiro estava sentado no escritório do pai às 11 da noite, sozinho, com um copo de uísque que não havia tocado e um documento aberto sobre a mesa que havia encontrado dentro do cofre familiar, enquanto procurava um contrato de terraplanagem de 93 que o advogado havia pedido. Era um documento de 2 páginas, com o timbre de um escritório jurídico pequeno e discreto, datado de dezembro de 2021. O nome do documento era Acordo de Parceria e Apresentação Matrimonial entre a família Monteiro e Cláudio Cavalcante. Rafael havia lido 3 vezes. Na primeira leitura, ele sentiu aquela raiva velha que já tinha tentado enterrar. A mesma raiva que havia alimentado 2 anos de distância e silêncio. Estava certo, então. Havia um acordo. Beatriz havia entrado naquele casamento como parte de um arranjo. Na segunda leitura, ele percebeu que o documento não dizia em nenhum momento que Beatriz sabia do acordo. Mencionava Cláudio Cavalcante como a parte signatária do lado dela. Não mencionava o nome de Beatriz em lugar nenhum, exceto no campo de identificação, onde dizia filha como uma propriedade listada. Na terceira leitura, ele percebeu que o documento tinha 3 partes signatárias. O escritório representando a família Monteiro,
Cláudio Cavalcante, e uma testemunha. O nome da testemunha era Mariana Monteiro. Rafael ficou olhando para aquele nome por um tempo considerável. Eles estavam noivos, e a família Monteiro comemorava como se tivesse fechado um grande negócio. O que Beatriz descobriria muito mais tarde era exatamente o que tinha acontecido. Mariana havia dito a ele, um mês antes do casamento, que tinha ouvido no almoço de família que o pai de Beatriz havia procurado os Monteiro por conta própria, oferecendo a filha em troca de liquidação de dívidas. Havia dito isso de um jeito cuidadoso, preocupado, como quem está revelando uma informação difícil para proteger alguém. Rafael, que tinha 29 anos na época e estava começando a gostar de verdade de Beatriz, havia ficado chocado e depois havia congelado, da maneira que Rafael Monteiro congelava quando se sentia traído, por dentro, sem deixar nada aparecer na superfície. E havia tratado Beatriz como cúmplice de algo que ela talvez não soubesse de nada. Agora, olhando para o nome de Mariana, no documento como testemunha de um acordo que ela havia fingido ter ouvido de passagem num almoço, Rafael entendeu que havia sido cuidadosamente manipulado por alguém que precisava que o casamento falhasse. Ele não pegou o telefone para ligar para Beatriz naquela noite. Não porque não quisesse, mas porque passou pela cabeça o que diria e percebeu que não tinha palavras que chegassem perto do que havia feito durante 2 anos. 2 anos de frieza, 2 anos de distância, 2 anos de olhar para ela como se fosse um problema a ser gerenciado, quando ela havia sido, este tempo todo, a única pessoa no apartamento que havia sido completamente honesta. Ele dobrou o documento, colocou no bolso interno do paletó e ficou olhando para o copo de uísque até o gelo derreter completamente. Depois foi para casa. O apartamento estava vazio e cheirando ao perfume que ela havia usado por 2 anos. Ou talvez Rafael somente agora estava sentindo, porque antes havia se treinado para não notar. Ele foi até o closet dela. Os cabides vazios ainda estavam lá. Ele tinha mandado a empregada deixar do jeito que estava, sem saber explicar por quê. Agora sabia. A vovó Monteiro chamava Alzira dos Santos Monteiro, tinha 78 anos, cabelo branco sempre bem posto e uma autoridade que havia sobrevivido ao marido a 2 crises econômicas e a 3 gerações de netos teimosos. Quando Alzira decidia que algo precisava ser resolvido, ela ligava para as pessoas em questão, dizia que haveria um almoço de família no domingo e não aceitava desculpas. Beatriz recebeu o telefonema numa quarta-feira de manhã. A voz de Alzira era a mesma de sempre, direta, sem drama, com aquele sotaque do interior de Minas que 70 anos de São Paulo não haviam conseguido apagar completamente. Beatriz, a senhora quer que eu vá, ela disse. Mais declaração do que pergunta. Eu quero, disse Alzira, porque sou velha e não tenho paciência para rodeios, e tem coisa que precisa ser dita com todo mundo presente. Beatriz foi. Não foi por Rafael, foi porque Alzira havia sido, nos 2 anos de casamento, a única pessoa da família Monteiro que havia tratado Beatriz como uma pessoa inteira e não como um acessório de luxo combinando com o apartamento dos Jardins. Alzira havia ido ao estúdio uma vez, tomado café, olhado cada projeto com atenção genuína e dito: "Você tem talento de verdade, menina. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Esse tipo de coisa não se esquece." A Dintir Monteiro ficava no Morumbi, atrás de um portão enorme de ferro que se abria para um jardim que levava mais uns 40 metros até chegar na porta da casa. Era o tipo de propriedade que fazia as pessoas ficarem quietas por um momento ao entrar, não pela beleza, embora fosse bonita, mas pela quantidade de espaço que sugeria gerações de dinheiro acumulado, o tipo que compra não só o espaço, mas a certeza de que o espaço vai continuar sendo seu. Beatriz chegou às 12h20. O carro de Rafael estava no estacionamento. Havia mais 3 carros que ela não reconheceu. E havia o carro de Mariana, um SUV branco que ela havia aprendido a identificar de longe durante 2 anos de almoços de família, onde Mariana sempre chegava antes e sempre ficava por último. Ela entrou. O casamento foi bonito. Ela precisava admitir isso, mesmo agora.
Flores brancas por todo lado, um salão no Palácio Tangará, 300 convidados que ela mal conhecia, e seu pai, Cláudio Cavalcante, sorrindo daquele jeito largo que ela sempre associou à sensação de alívio, não de alegria. Na época, Beatriz não parou para pensar na diferença. Estava ocupada demais, tentando ser a noiva perfeita para um homem que já parecia levemente ausente desde a lua de mel. A sala estava com 8 pessoas. Alzira na cabeceira, como sempre. Rafael de pé perto da janela, com uma expressão que Beatriz não conseguiu ler de imediato. Mariana no sofá, com aquele sorriso de sempre. O tio Henrique, o pai de Mariana, numa poltrona perto da lareira apagada. 2 advogados que Beatriz não conhecia com pastas sobre a mesa de centro. E, sentado numa cadeira no canto, com a postura encolhida de alguém que não queria estar ali, o seu pai. Cláudio Cavalcante levantou os olhos quando Beatriz entrou e então os baixou imediatamente. Beatriz ficou parada por um segundo na entrada da sala, avaliando o arranjo. Depois foi sentar numa das cadeiras livres, do lado oposto a Mariana, e esperou. Alzira não demorou. Bom, ela disse, com a voz firme de quem conduziu reuniões mais difíceis que essa, me desculpem todos a objetividade, mas cheguei numa idade em que tempo é um bem que não se desperdiça. Rafael me contou o que descobriu esta semana. Eu pedi que todo mundo viesse porque entendo que tem coisa que precisa ser dita na frente de todo mundo, não em conversinha de corredor. Mariana se mexeu no sofá. Vovó, acho que isso é um assunto entre Rafael e Beatriz, disse ela com aquela voz suave. Não precisava mobilizar a família toda. Mobilizei porque você está nessa sala, Mariana, Alzira disse, sem alterar o tom. E isso encerrou aquela linha de argumentação. Rafael saiu da janela e foi para o centro da sala. Ele tinha o documento na mão. Beatriz o viu e reconheceu que era mais do que uma folha. Era um conjunto de páginas com timbre de escritório. Ele pousou sobre a mesa, ao lado das pastas dos advogados. Encontrei isso no cofre do meu pai, Rafael disse. É um acordo assinado em dezembro de 2021. A testemunha desse acordo, disse ele, e virou os olhos para Mariana. É você. Mariana não perdeu o sorriso. Rafael, ela disse, isso é um documento interno que o seu pai assinou. Não tenho nada a ver com o conteúdo. Você é a testemunha, Mariana. Você estava presente quando isso foi assinado. E um mês depois você me contou que o pai da Beatriz havia procurado a família por conta própria, oferecendo a filha. Você descreveu isso como uma coisa que tinha ouvido de passagem. Mas você estava na sala quando o contrato foi assinado. Mariana descruza e cruza as pernas. Estava tentando te proteger, ela disse. Você estava envolvido com uma mulher que tinha entrado na sua vida por interesse. Achei que você tinha o direito de saber. Você me contou metade, Rafael disse. A metade que me fazia pensar que Beatriz sabia e tinha concordado. Não me contou que o pai dela assinou sozinho, sem o conhecimento dela. Não me contou que a família dela estava em dificuldade financeira e que ele foi pressionado. Me contou só o suficiente para eu me afastar dela. Não fui eu que te fiz se afastar, Mariana disse. E agora havia uma borda diferente na voz dela, mais fina, mais cuidadosa. Você fez escolhas. Fiz escolhas com informação incompleta que você forneceu de propósito. A sala ficou quieta. Beatriz estava olhando para o pai. Cláudio estava com a cabeça baixa, os dedos entrelaçados sobre o joelho, e parecia ter encolhido de tamanho desde a última vez que ela havia visto. Pai, ela disse, com uma voz que saiu mais calma do que esperava. Cláudio levantou os olhos. Você recebeu dinheiro para me apresentar a Rafael, ela disse. Não para me vender. Eu sei que você nunca ia querer isso. Mas para criar uma situação onde eu ia conhecer ele e vocês dois iam torcer para dar certo, porque dando certo a dívida ia sumir. É isso? A voz de Cláudio saiu fraca. Eu achei que vocês iam se gostar. Achei que ia ser bom para você. O primeiro mês foi suportável. O segundo mês, Rafael começou a trabalhar até às 10 da noite com regularidade. O terceiro mês, eles passaram 3 dias inteiros no mesmo apartamento sem ter uma conversa real.
E Beatriz foi engolindo tudo isso, porque cresceu ouvindo que casamento era difícil, que homens como Rafael tinham muita pressão, que ela precisava ser paciente, que o amor não era um sentimento que ficava constante o tempo todo, mas uma escolha que se fazia todos os dias. Mas não me contou, Beatriz disse. Deixou eu entrar naquele casamento sem saber que existia um acordo. Deixou eu passar 2 anos sem entender por que o homem com quem eu era casada me olhava como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Cláudio não respondeu. Foi então que Mariana se levantou. Sua expressão havia mudado, o sorriso havia ido embora e no lugar havia algo mais honesto, mais frio. Rafael, ela disse, virando para o primo, eu agi do jeito que achei que era melhor para a família. A Beatriz entrou nessa família através de um acordo financeiro. Isso é fato, independente de quem sabia o quê. O que eu fiz foi proteger o seu patrimônio. O seu patrimônio, Alzira, disse do fundo da sala, com uma voz que não precisava levantar o volume para cortar o ar. Ou o seu. Mariana virou para a avó. Alzira continuou. Você está administrando provisoriamente uma parte das ações desta família há quase 3 anos, Mariana, porque Rafael estava casado e o acordo de governança diz que cônjuge com vínculo matrimonial estável assume a gestão compartilhada. Rafael casado e com casamento funcionando significa que você perde essa posição. Rafael separado ou casado com casamento destruído significa que você continua onde está. O silêncio que se seguiu foi o tipo que não precisa de palavras adicionais, porque a lógica já fez o trabalho. Isso não é verdade, Mariana disse, mas a voz havia mudado de textura. Não é? Um dos advogados disse, abrindo uma pasta. Aqui está o acordo de governança da Monteiro Incorporações. Posso ler o artigo 7º em voz alta se quiserem. Mariana ficou parada. Beatriz a observava. Havia algo quase melancólico naquele momento. Ver uma pessoa que havia construído uma estratégia tão cuidadosa ao longo de tanto tempo, ver o alicerce dela desaparecer num único domingo de almoço que não havia conseguido controlar. Eu vou consultar meus advogados, Mariana disse por fim. Fique à vontade, Rafael disse. Eles já foram notificados. Mariana pegou a bolsa. Olhou para Beatriz por um momento e Beatriz sustentou o olhar sem piscar, porque não havia mais nada que Mariana pudesse tirar dela que ela não tivesse já reconstruído por conta própria. Depois Mariana saiu. A porta fechou com um clique preciso. Beatriz ficou sentada. Rafael ficou de pé no centro da sala. O pai dela continuava na cadeira do canto. Alzira estava olhando para ela com uma expressão que não era pena nem júbilo, era simplesmente atenção genuína. Depois de um momento, Beatriz se levantou. Obrigada, dona Alzira, ela disse, pela honestidade. Foi até o pai, colocou a mão no ombro dele por um segundo, um gesto que dizia: isso não acabou entre a gente, mas não vai acabar aqui. Não hoje, não assim. Ele colocou a mão sobre a dela por um segundo e então ela retirou. E então ela foi embora. Pela segunda vez, saiu daquela casa sem pedir satisfação a ninguém. Mas dessa vez, saiu sabendo que o problema não havia sido ela. Estava saindo pela porta quando ouviu os passos de Rafael atrás dela. Beatriz. Ela parou, mas não virou. Eu preciso te dizer. Ele começou. Sei que precisa, ela disse sem se virar. Mas agora não. Agora eu preciso ir. E ela foi. Rafael ficou parado na soleira da porta da Jintir, olhando para o carro dela sair pelo portão e sentiu o peso específico de alguém que entende, tarde demais, que ter razão e ter feito a coisa certa são duas coisas completamente diferentes. Ela tinha uma sala no andar executivo da Monteiro Incorporações, um privilégio que havia sido concedido quando assumiu a gestão provisória das ações e que ela havia decorado com um gosto que Rafael agora enxergava claramente como uma declaração de permanência. Móveis pesados, uma planta grande no canto, as fotos da família nas paredes com ela sempre posicionada perto do centro. Era o escritório de alguém que havia decidido que aquele espaço era seu. Rafael entrou sem bater.